levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia.
Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho.
Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Facebook e no Instagram. Hoje nós celebramos este dia que tem uma dupla característica: Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Domingo de Ramos porque nos recorda a acolhida festiva de Jesus, que entra em Jerusalém como rei. Nós recordamos esta entrada festiva pelo canto de entrada, antífona de entrada da missa de hoje. Jesus é o Rei de Israel, Jesus é o Rei dos Reis, aquele que vem para nos trazer a paz. E como nós precisamos de paz nesses tempos, como nós precisamos tomar de novo consciência de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Este tempo tão difícil que a humanidade inteira vive, não apenas a Igreja, nos ajuda a tomar consciência disso, da nossa pequenez, da nossa fraqueza, do nosso nada. Todos, os pequenos e os grandes, os pobres e os ricos, os simples, os poderosos, os donos do poder no mundo, todos nós estamos sujeitos a esta mesma dificuldade, a este mesmo tormento. Todos nós vivemos a mesma situação, todos nós vivemos as mesmas recomendações. Diante desta situação, nós percebemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida é frágil, mas que a nossa vida deve ser cuidada, que a nossa vida deve ser defendida, e que não são os bens deste mundo que nos garantem a segurança. Não é o poder deste mundo que nos garante a segurança. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ele não entra com uma cavalaria imperial. Ele não entra com uma marcha triunfal. Jesus entra na simplicidade. Este rei que entra em Jerusalém montado num jumento, pelas profecias antigas, era um rei pacífico. É o rei que vem não para fazer guerra, mas vem para salvar a vida. É em Jesus que nós encontramos a verdadeira salvação. É em Jesus que a nossa vida tem sentido. É em Jesus que nós encontramos forças para todas as nossas dificuldades e misérias. Primeiro porque Jesus é o Filho de Deus que assume as dores da humanidade. Segunda leitura de hoje é o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. E São Paulo nos ajuda a compreender isso. Jesus, existindo em condição divina, morando junto de Deus, não fez disso uma usurpação, algo a se orgulhar, mas ele se humilhou. Jesus desceu da glória do Pai até a nossa pobreza, até a nossa humilde condição. Ele desceu para nos elevar. Não foi suficiente descer e se tornar homem. Ele ocupou o último lugar.
ele ocupou o lugar da cruz. Jesus foi condenado como se fosse um criminoso. Até os criminosos fizeram piadas de Jesus na hora da sua crucificação. Ele desceu até o fundo do poço onde a humanidade havia caído, o poço do pecado. Não porque ele tivesse cometido pecado, nós iremos rezar no prefácio logo depois. Santíssimo, ele quis morrer pelos pecadores. Jesus era inocente, mas ele morreu no lugar dos condenados. Ele morreu no nosso lugar. Jesus, como Filho de Deus, assume as dores da humanidade como as suas dores. A primeira leitura de hoje nos mostra Jesus como o servo de Deus, que sempre escuta a palavra do Senhor, que permanece fiel, que tem uma palavra de conforto. Nós ouvimos o profeta Isaías que nos dizia isso. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E como nós precisamos das palavras de conforto que vêm de Jesus. As palavras de conforto de Jesus não são uma anestesia para nós fazermos de conta que nada está acontecendo. Jesus nos conforta porque Ele nos dá esperança. Ele é aclamado como Rei pelo povo, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Depois Ele é condenado à morte. Este não, mas Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Mas depois da cruz, depois da paixão, vem a ressurreição. O conforto que Jesus nos dá é a certeza desta vitória, é a certeza da Páscoa. Jesus é o servo obediente, que sofre no nosso lugar, mas que não desanima. O salmo que nós ouvimos hoje é o mesmo salmo que Jesus rezou na hora da sua paixão. Meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, os que passavam pensavam que Jesus havia sido abandonado. Mas o salmo de hoje é salmo de confiança. Jesus confia no Pai e por isso ele diz: mesmo com os cães que me rodeiam, mesmo que a minha veste tenha sido rasgada e sorteada, mesmo que queiram dilacerar o meu corpo, anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. E a palavra de conforto de Jesus é também para nós nesse dia, repetindo o salmo: vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. É um salmo na Sagrada Escritura que foi composto quando o povo estava no exílio da Babilônia, longe do templo, longe da casa de Deus, longe da terra prometida. E os soldados da Babilônia pediam que o povo cantasse os louvores de Sião. E o povo então dizia: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. E os soldados nos diziam: cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como nós podemos cantar os louvores do Senhor numa terra estrangeira? Na hora da cruz, na hora da paixão, o Senhor nos convida a cantar os louvores de Deus. Mesmo se nós estamos, como o povo de Israel, junto aos rios da Babilônia a chorar. Mesmo se nós estamos longe da casa do Senhor, do templo, o Senhor entra nas nossas casas. De fato, no Evangelho, hoje nós ouvimos a forma longa do Evangelho da Paixão. Ele começa com a celebração da Páscoa, com a última ceia. E Jesus dá um conselho, dá uma ordem aos seus discípulos e lhe diz: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa. É o que o Senhor nos diz também. Nós não podemos nos reunir como igreja na casa do Senhor, no templo, para celebrar a Páscoa. O Senhor nos diz: eu vou celebrar a Páscoa na tua casa. Nós todos estamos unidos ao Senhor para celebrar a Páscoa, celebrar a festa da esperança, celebrar a festa da vida. Os discípulos fizeram a ceia com o Senhor.
nós faremos a ceia espiritualmente com Jesus, com as nossas famílias, com toda a igreja, unidos por todo o mundo. Como foi bonito ver hoje em tantos bairros da nossa cidade as casas com um ramo nas portas, sinal de comunhão, sinal de fé, sinal de que o pedido de Jesus, eu irei celebrar a Páscoa na tua casa, já começou nas nossas casas, já começou nas nossas famílias. Jesus é entregue nas mãos dos seus inimigos. Ele não reclama, ele não briga, ele não blasfema, mas ele se entrega com confiança. Ele assume essa dor para nos livrar de toda dor. Ele assume este sofrimento para nos livrar de todo sofrimento. Jesus é apresentado como o rei, mas um rei diferente. O rei cujo trono é a cruz, cujo manto é o manto que os soldados colocam sobre ele para fazer mangação, para fazer zombaria. A coroa que ele recebe é a coroa de espinhos, porque o reino de Jesus é reino diferente, porque o reino de Jesus é o reino de Deus, é o reino dos céus. Quando Pilatos começa o julgamento e pergunta o que vai fazer com Jesus, e então mandam que ele seja crucificado, Pilatos então lava as mãos e diz: eu não sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema vosso. A resposta do povo, inconscientemente, é uma profecia: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Na verdade, o povo dizia que a culpa da morte deste homem caia sobre nós. Mas o que hoje nós celebramos é o sangue do Cordeiro Pascal, que foi aspergido sobre a humanidade, não para a nossa condenação, mas para o perdão dos pecados. Nós celebramos hoje, portanto, a vitória do Cordeiro. O Cordeiro que morre, que é sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitará. Esta é a nossa esperança também. Nós sabemos que depois de toda turbulência, depois de toda a noite escura, eram 3 da tarde, mas o céu escureceu. Mas depois de tudo isso, vem a manhã da Páscoa, vem a ressurreição. A Semana Santa nos traz também esta esperança. Toda turbulência vai passar. Tudo isso ficará para trás e chegará também a manhã da ressurreição, a manhã da vida nova, a manhã da alegria. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele sustente a nossa fé, para assim, com o Cristo, caminhando com Ele, celebrando a Páscoa com Jesus nas nossas famílias, termos sempre a esperança de que o Senhor está ao nosso lado e que nós podemos cantar os seus louvores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo com confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos, e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé,
para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado, o Filho de Deus, oremos. Pelos doentes, por todos aqueles acometidos pelo coronavírus, pelos agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, por todos os que nos acompanham pelas redes sociais, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos. Apresente a Deus, neste momento, a sua intenção, a sua prece, o seu pedido. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar de Deus, com o pão e o vinho, as nossas famílias, as nossas vidas, as nossas intenções. Estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Já da triste sorte, o Cristo trouxe a morte. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio estás de tudo. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória.
concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Wilson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida: Maria das Dores Rodrigues, Alexandre Soares, Charles Lindenberg, Raimundo Gomes, Neuza Lopes, Gerry Adriane Mendes, todas as vítimas da epidemia de coronavírus, e todos os que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmão e irmã, neste momento da Sagrada Comunhão, faça também a sua comunhão espiritual. Reze declarando a Jesus o seu desejo de recebê-lo, a sua vontade de estar unido a Ele, professando a sua fé na sua presença na Eucaristia e na comunhão dos santos, que nos une todos como corpo de Cristo, a sua Igreja. Se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos tenho, em vós espero. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba,
seja feita a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.